Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao som de um louvor maravilhoso, o título desse louvor diz, é que eu convido você nessa tarde para ouvir uma palavra do coração de Deus, uma palavra de ânimo espiritual, uma palavra do coração de Deus para nossos corações nessa tarde. Palavra a qual o Espírito Santo coloca em nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória em nome de Jesus Cristo nessa tarde. É uma palavra poderosa da parte do Senhor em nome de Jesus Cristo. Esperar mais uns minutinhos para os amigos começarem a entrar. Nós estaremos aqui trazendo a palavra, lendo a palavra nessa tarde. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Graças a Deus. Louvado seja Deus. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Aleluia. Graças a Diz que Deus. forte sou, Bendito é o nome do Senhor. a fraqueza em mim, e que seguro estou. Grande é o poderoso Deus. Graças a Deus que nos dá vitória em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças ao bom Deus. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade valor só encontra. Graças a Deus nessa tarde que nos dá vitória em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui no nome de Jesus para trazer uma palavra profética para a tua vida nessa tarde. Uma palavra do coração de Deus para o teu coração nessa tarde. Deus abençoe todos aqueles que entram comigo nessa live para ouvir essa palavra da parte do Senhor. Uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de levanta e anda no mundo espiritual. Sempre eu faço essas lives dia de segunda-feira à noite, mas hoje eu vou fazer ela agora mais cedo, e por certo o Espírito Santo tem uma palavra para o teu coração, para o meu coração, em nome da pessoa bendita de Jesus Cristo. Já estarei lendo a palavra agora, né? Já tem alguns amigos entrando já, e eu estarei lendo uma palavra da parte do Senhor para nossos corações. Live essa prevista para 13 horas e 40 minutos. Estarei lendo uma palavra no Evangelho de segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir. Jesus anda sobre o mar, ou Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhora, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo da embarcação, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, temeu, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste?
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor. Trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos lhes pudesse tocar a orla de seus vestidos. E todos os que o tocavam ficavam sãos. Engrandecido, louvado e enaltecido é o nome do Senhor nesta tarde, na beleza da tua santidade. Deus abençoe Elisângela Batista, você e tua família, minha nobre. Queridos, queremos começar essa mensagem, mas não tem como explicar este episódio inédito, sem explicar que antes deste acontecimento, Jesus acaba de fazer uma grande proeza, um grande milagre. Jesus acaba de multiplicar pães, multiplicar peixes e dar para uma multidão de pessoas comer. Jesus ele termina por alimentar uma multidão de pessoas que tinham ouvido a tua palavra, tinham participado de um longo sermão de Jesus Cristo. E agora, Jesus Cristo despede essa multidão após ter participado eles de um grande sermão da palavra, ouvido uma palavra de salvação, porque Jesus sempre tinha uma palavra interessante, uma palavra impactante, uma palavra que vai além das expectativas humanas, porque Jesus sempre terá algo diferenciado para fazer ou propor na vida do ser humano. Não é à toa que ele é Deus, é o Deus encarnado, a qual encarnou no ventre de Maria e nasceu entre os homens, para que trouxesse solução, para que trouxesse paz imediata à vida de todos. Deus abençoe a vida de Sara Batista. Deus te abençoe você e tua família, minha nobre. Estamos aí já trazendo a palavra. Queridos, e agora a Bíblia vai dizer que após Jesus acabar de alimentar uma tão grande multidão, Jesus ele vai dar uma palavra a seus discípulos. É importante entender que no livro de São Mateus, Jesus vai ordenar, aonde eu li aqui, para os discípulos entrar na embarcação e atravessar até o outro lado do mar. Mas no livro de Marcos, Jesus vai estar escrito no capítulo 6, verso 45, que Jesus obriga-os. Preste bem atenção. Em São Mateus, Jesus dá uma ordem, ordena. Mas já em Marcos capítulo 6, verso 45, parece que a ideia aqui é de obrigatoriedade. Jesus obriga. Mas quando vai para o livro de São João, falando do mesmo episódio, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, verso 16, não existe nenhuma ordenança e nenhuma obrigatoriedade. Entenda, capítulo 6, 16 vai dizer que eles simplesmente, os discípulos, descem para o mar, para o barco, e vão para o mar para atravessar, parece que para o lado de Cafarnaum, está dizendo aqui. Louvado seja Deus. Por que eu tenho que explicar tudo isso na mensagem? Por que eu tenho que esclarecer? É porque cada escritor desse texto, cada escritor que está declarando e evidenciando isso, escreveu em momentos diferentes ou em situações diferenciadas. Logo no livro de São Mateus, Jesus ordena. No livro de São Marcos, Jesus obriga. Mas no Evangelho segundo escreveu João, nenhuma coisa e nem outra. Mas de fato, após Jesus ter feito a multiplicação dos peixes, a multiplicação agora, saído eles daquele milagre inédito de Jesus, matado a fome daquele povo, Jesus vai dar uma ordenança, Jesus vai dar uma palavra obrigatória: entrem no barco. Mas o mais interessante, porque em todos os episódios nos faz entender os manuscritos, a historicidade bíblica, geralmente em todos os episódios, seja episódios de bonâncias, ou seja episódios críticos da vida dos discípulos, Jesus está presente, Jesus está no lado,
Jesus está dentro, Jesus está anexado aos discípulos. Mas agora é diferenciado o que a Bíblia está dizendo. Nesse episódio, Jesus sente a necessidade extrema de subir até o monte para orar. Jesus sente vontade de manter uma comunhão com seu Pai, e a Bíblia vai dizer que ele obriga os discípulos a entrar no barco, atravessar para o outro lado, acredito eu, do Tiberíades, enquanto Jesus ele vai para o monte orar a seu Pai. É um propósito particular. Outra coisa muito importante aqui é de se frisar nessa tarde. Sempre que Jesus ele vai para uma particularidade com seu Pai, geralmente ele leva Pedro, Tiago e João. Mas neste momento aqui me parece entender que o particular de Jesus em oração com seu Pai é mais íntimo, é mais concreto, é mais absoluto, é mais assim, é inerente só à pessoa de Jesus e Deus. Porque não vai levar consigo nem Pedro, não vai levar consigo nem Tiago, e nem vai levar consigo João. Jesus vai se afastar, vai se apartar para a oração sozinho. E a ordem, a palavra de obrigatoriedade é: entre dentro do barco. Ei, eu quero logo começar trazendo uma clara evidência da revelação do Espírito Santo. Só vai estar salvo, mesmo no meio de grandes tornados, tribulações absolutas que a vida nos impõe, quem tiver dentro da embarcação. Quem tiver dentro do barco terá a proteção absoluta da pessoa de Jesus Cristo. Alguém pode parafrasear e dizer agora: como que Jesus pega os discípulos, coloca dentro da embarcação, que mais à frente me parece que vai a pique, vai quase virar, porque a Bíblia vai dizer que os ventos, as tormentas, quem sabe um grande tornado se fez ali no meio daquele mar do Tiberíades, onde estavam os discípulos naquele momento. E cadê Jesus agora para resolver esse problema? Mas agora eu quero dizer para você, parece que eu posso conjecturar agora. A maioria de todos aqueles, inclusive Pedro, que estão dentro daquela embarcação, são homens que entendem de água, são pescadores, são homens, a maioria daqueles discípulos, são homens que sabem reger com o fenômeno natureza no mar. Eles são peritos em pescas, são homens inteligentes em navegações e navegabilidade. E o que acontece? Mesmo eles peritos, mesmo eles sabendo sobre a situação de navegação. Boa tarde, Sara Ribeiro, seja bem-vinda. Deus te abençoe você e sua família. Mesmo aqueles homens peritos, dentro do mar eles encontram uma resistência muito grande. Então a sua perícia, o seu conhecimento de causa e efeito não é suficiente para resolver ou até mesmo aplacar a fúria daquele mar, a fúria daquele vento dentro daquela embarcação. Mas só que tem uma coisa: o vento está soprando, o mar está absolutamente para cima dos discípulos, para arrebentar o barquinho dos discípulos. Só que tem uma palavra de ordem. Jesus Cristo obrigou e deu ordem: entra dentro do barco, atravessa o mar. Jesus, quando dá uma palavra de ordem, não importa a sua dificuldade, não importa o que você está passando na sua vida hoje, mas se ele te deu a palavra de ordem, ele é Deus para cumprir. Se ele te deu uma palavra de ordem, ele é Deus para aplacar a dificuldade que se levanta contra a nossa vida nesta tarde. Ei, ele não é homem para que minta, aleluia, ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele dá uma palavra de ordem aos discípulos, manda que entre dentro do barco, que atravesse a dificuldade até do outro lado da margem. Louvado seja Deus. Agora eu tenho uma coisa forte para revelar para os senhores. Quando Jesus Cristo manda que seus discípulos, louvado seja Deus, Hanayasuya, Delemanayastori Gemendianaya, Leibanchai, a presença do Espírito Santo é notória nessa tarde. Eu sinto a glória imponente de Deus aqui. Jesus Cristo manda os discípulos entrar dentro do barco, mas Jesus Cristo não vai ficar de braços cruzados. Jesus Cristo até deixa os discípulos ir para o meio da dificuldade, no meio daquele mar, mas Jesus Cristo vai para o joelho orar. Ei, Jesus Cristo não é um ser acomodado, Jesus Cristo não é um ser relapso à situação que você está vivendo. Você está no mar, você está numa guerra espiritual. É na guerra porque quer que seu filho seja liberto da droga, é na guerra porque quer que Deus traga a tua mulher do teu casamento que
acabou. É na guerra porque a tua empresa está quebrada. É numa guerra constante porque pessoas se levantam para tirar a sua vida, mas tem alguém clamando pela tua vida nesta tarde. Jesus, parece que eu posso ver. Os discípulos estão lá se arrebentando, sendo açoitados na embarcação, mas tem o Jesus Cristo de Nazaré, que está em cima do monte intercedendo, aleluia. Está clamando, está pedindo ao Pai que guarde eles, que não deixe que aquela dificuldade venha ser maior do que tua palavra de ordem, porque a palavra de ordem de Jesus era: entra no barco, passa para o outro lado da banda do Tiberíades, louvado seja o nome de Jesus. Ayanarasúbia, Bereman Chureken Teremantru Deblai Timenefaio. Jesus está te dando uma palavra de ordem nessa tarde. Entra dentro do barco da salvação. Abandone o mundo com todas as suas concupiscências efêmeras. Entre dentro do barco. E é importante entender que os discípulos começam a navegar em um ar de tranquilidade, mas lá próximo de uma situação, até porque a noite é dividida em 4 vigílias. E a Bíblia vai dizer que o mestre só vai comparecer para ajudar os seus discípulos na 3ª, na 4ª, vigília da noite. Sabemos muito bem, louvado seja Deus, que agora os discípulos estão sendo açoitados. Outra coisa muito importante, Jesus Cristo dá uma palavra de ordem, Jesus Cristo dá uma palavra de obrigatoriedade para entrar no barco, mas jamais Jesus revelou que aquela tempestade aconteceria para açoitar o barco, porque talvez, se Jesus diz, vai ter tempestade, vai ter dificuldade no barco, os discípulos jamais entrariam sem a presença do mestre, porque estavam acostumados eles a ter um Jesus que multiplicava pão do lado deles, estavam acostumados eles a ter um Jesus Cristo que ressuscita morto, mas Jesus queria ver que eles, ou fazer com que eles se virassem com as suas próprias mãos também. Ei, tem situações que Jesus ele vai deixar nós se virarmos. Vai ter situação da nossa vida aparentemente, Jesus vai estar até próximo, mas fisicamente está ausente, para ver como que vamos se comportar, mediante ao caos, mediante a adversidade que há de vir contra nossas vidas. E agora parece que os discípulos estão meio enrolados no meio do mar. Da maioria daqueles discípulos que são peritos, daqueles homens que são inteligentes em pescas, talvez passaram por tempestades bem maior do que aquelas. Ei, sabe o que eu posso dizer para você? Você já reparou que passamos por tempestades bem maiores na nossa vida? E às vezes quando vem uma tempestade tão pequenininha, queremos abandonar o barco, queremos abandonar Cristo, queremos abandonar a cruz. Já passamos por coisas tão piores e vencemos, senhores. Mas parece que quando vem uma coisa assim, bem menor, bem pequena, queremos abandonar a cruz, queremos abandonar a fé, queremos abandonar a salvação que nos é proposta. Ei, não está na hora de parar. A palavra de ordem é essa: entra no barco, permaneça dentro do barco, porque é a palavra de ordem de Jesus, e a palavra de Cristo tem autoridade. A palavra de Jesus é que tem poder. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, a Bíblia vai dizer: examinai as escrituras, palavra, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam na Tessalônica, os bereanos, porque quando Paulo pregava ou ensinava, abriam a Bíblia para ver se de fato era aquilo. Ei, capítulo 4 do livro aos Hebreus, escritor desconhecido, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, penetra a divisa da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. Há poder na palavra de Jesus, há poder na palavra de ordem de Jesus, e a palavra de ordem nessa tarde para tua casa, no meio de um caos, no meio dessa pandemia terrível,
terrível que assola o planeta. Levanta e anda, levanta e anda. Caminha para dentro do barco. Não está na hora de largar a cruz por causa de problemas pequenos que te assolam. Não está na hora de abandonar Jesus. Agarra no barco da tua salvação. Fica no interior, porque Jesus já vem descendo do monte na quarta vigília da noite para te externar a salvação, para te trazer socorro para tua casa, socorro para tua família, para expulsar demônios da sua família, para te encher do Espírito Santo. Manda dizer o Senhor dos Exércitos nessa tarde: Oramanastori kenderemaikai, churimentri alamancher de blaia subcalabaia. Jesus já vem descendo do monte em teu socorro nesta tarde. Eu não sei qual é a ordem que você está enfrentando. Eu não sei se é psicológica. Eu não sei se é emocional. Eu não sei se é o desemprego, se é doença, mas Jesus vem descendo do monte agora, cheio do Espírito Santo do seu Pai, para resolver a tua problemática, para instaurar agora paz no meio da guerra, para acalmar esse vento que assola a sua família, para repreender esse demônio maldito que quer matar, colocar o espírito de depressão e tirar a sua vida. Vem Jesus descendo do monte agora, com palavra de ordem, com palavra de poder. Ei, aleluia! Eu sinto aqui agora a presença dele. Orianai Súbia, Tecleipe Astúria Quemanai. Uma palavra de ordem. Entra dentro do barco. Jesus agora vai trabalhar com mais uma palavra de ordem. Vou estar te explicando sobre isso. Está lá os discípulos agora. O vendaval está assolando a embarcação. O couro está comendo no bom sentido. Os discípulos estão prestes a agora afundar. Homens peritos em navegação. Conjecturas minhas, talvez a única coisa que tem na mão dos discípulos é um copinho, um canequinho, para ir tirando água e jogando por fora. Mas a Bíblia diz que o vento está muito forte, o enfrentamento é muito grande. Talvez é um barquinho de pequeno porte que caberia ali só mesmo os discípulos de Jesus. Louvado seja Deus, mas graças a Deus que ainda tinha espaço para caber Jesus. A pergunta que não quer calar nessa tarde: está tendo tempestade na tua vida, o couro está comendo, é desemprego na sua casa, é a morte cefando seus familiares, é tudo quanto é tipo de pandemia do inferno vindo contra a sua vida, mas dentro do teu barco tem espaço para Jesus? Manda te perguntar nessa tarde: tem espaço para que Jesus entre nesse barco nesta tarde e venha colocar paz na sua vida, venha instaurar tranquilidade, que de dentro do barco ele vai dar uma segunda palavra de ordem. A primeira palavra de ordem é: atravesse para o outro lado, para o lado de lá do mar. A palavra de ordem é: atravesse para o outro lado. Mas depois agora, na quarta vigília da noite, Jesus Cristo, após ter buscado a presença do teu Pai, acredito eu que Jesus, antes desse episódio dos discípulos entrar no barco, ele dá essa ordem. Ele já tinha feito aquela multiplicação para aquelas pessoas, matado a fome de muitos com pão, com peixe. Jesus agora está exausto, mas também espiritualmente ele precisa recarregar suas baterias. Jesus entende que ele precisa buscar mais intimidade com o Pai. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Queremos até fazer a obra de Deus, mas sem carregar as baterias espirituais. Não queremos levar uma vida de oração. Não queremos levar uma vida de estudo da palavra. Não queremos participar de trabalhos como escola dominical para recarregar nossas baterias. Jesus nos dá um show aqui, saindo de um evento de multiplicações, matando a fome de um povo, e agora ele sabia que ele tinha outra situação para resolver, que é essa anormalidade no mar com seus discípulos. Jesus vai buscar refúgio do Pai. Mesmo Jesus Cristo sendo Deus, ele vai buscar refúgio do Pai. E por que estamos acomodados nessa tarde? Por que paramos a oração da madrugada? Por que a lágrima quente no canto do olho acabou? Jesus já não ouve mais a nossa voz em oração, já não sentimos nem arrepio no corpo mais, muito menos a presença do Todo-Poderoso. Mas a palavra de ordem nessa tarde: entra dentro do barco. A palavra de ordem nessa tarde: não pare, ore, recarregue as baterias espirituais, porque vai ter mais luta, vai ter mais dificuldade, vai ter mais tribulação, mas Jesus, ele vai descer do monte. Jesus Cristo vai trazer solução emergente nesse momento para a nossa história. Louvado seja Deus.
Graças a Deus que nos dá vitória em nome de Jesus Cristo. Qual tem sido o teu posicionamento frente a essa dificuldade? Qual tem sido o nosso posicionamento de frente a esse momento crítico? O mar está assolando, as tempestades estão assolando. Qual é a nossa posição na presença de Deus? Estamos orando como Jesus? Estamos em cima do monte buscando? Estamos nas madrugadas da vida orando? Estamos recarregando a nossa vida espiritual para suportar o enfrentamento da guerra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E logo a Bíblia Sagrada vai dizer, queridos, a palavra de Deus vai dizer que exatamente na quarta vigília da noite, entre 3 da madrugada até o raiar do sol, a aurora, Jesus agora vai descer contra a lei da probabilidade, contra a lei da física, contra a lei de tudo e de todos. Jesus entende que os discípulos estão sendo açoitados, o barco está quase indo a pique, vidas poderão ser perdidas naquele barco. Jesus agora, a proposta de Jesus é o seguinte: a primeira palavra de ordem é: entrai no barco e atravessai o mar. Mas Jesus está indo para o lado dos discípulos, caminhando sobre as águas, contradizendo todas as leis. Como que um homem anda sobre o mar? Mas aquele que tem poder sobre o céu, aquele que tem poder e criou o céu, a terra, o mar, o universo, o inferno, ele vai agora desafiar a lei da probabilidade. Ei, estou falando para pessoas que Jesus vai atravessar além da lógica para te dar vitória. Eu estou pregando para pessoas nessa tarde que ele vai além da probabilidade só para te dar vitória. Você diz: o meu caso não tem mais solução, a minha vida não tem mais expectativa. Mas ele vai além de tudo só para te dar vitória. Jesus Cristo vai agora, começa a caminhar sobre as águas, caminhando até onde estão os discípulos. Porque se tem uma coisa que Jesus sabe e tem ciência de causa e efeito, é aonde está a sua dor, é aonde se instaurou a problemática nesta tarde. Jesus manda te dizer: ele sabe, ele te conhece, ele me conhece, ele conhece aonde se instaurou o meu problema, aonde se instaurou a minha dor, aonde se instaurou a minha dificuldade. Se tem uma coisa que Jesus Cristo sabe, é o meu problema. Se tem uma coisa que Jesus Cristo sabe, é da minha dificuldade. E logo agora Jesus Cristo, ele vai entrar, aleluia, numa situação e vai socorrer os discípulos. E logo Jesus Cristo agora, ele vai socorrer os seus discípulos. Jesus Cristo agora, ele vai com mão forte para trazer vitória, para trazer a bênção, para repreender o caos na vida dos teus discípulos. Parece que posso ver eu agora, Jesus agora entrando no meio daquela situação enclausurante, Jesus agora entrando naquela situação de dificuldade, para trazer vitória para os discípulos, para trazer a bênção para os discípulos, para instaurar a vitória aos discípulos. Pois bem, Jesus Cristo agora vai. Parece que eu posso ver Jesus Cristo caminhando, aleluia, Jesus andando sobre as águas. Logo que Jesus se depara com o barco, Jesus se depara com o caos, Jesus se depara com os discípulos apavorados, Jesus se depara com os discípulos oprimidos. Porque há situações na nossa vida que nos põem para baixo. Há situações na nossa vida que pensamos que só uma corda no pescoço resolve o problema. Há situações na nossa vida que a problemática é tão grande que se instaurou nas nossas vidas e famílias, que não conseguimos ver mais a solução de Jesus. Não conseguimos ver mais o meigo nazareno que vem no combate da coisa para nos trazer vitória. Logo Pedro, avistando Jesus, e os discípulos vão agora dizer: eis que agora, além de toda essa dificuldade, além do barco quase na pique, eis um fantasma. Queridos, a situação está tão angustiante, a situação que está nos acometendo está tão difícil, que só conseguimos ver fantasmas, só conseguimos ver a não solução para os nossos problemas. E agora Jesus Cristo: Pedro, não é fantasma, sou eu. E agora Pedro vai dizer: se és tu, mande que eu vá sobre as águas. E agora o meigo nazareno vai dizer para Pedro: vem. E Pedro agora vai, só que Pedro vai vacilando. Só que agora Pedro vai, louvado seja Deus, vai temendo. Pedro vai agora não confiante. Ei, se Jesus mandou você entrar no barco, entra confiante. Se Jesus nos mandou e deu palavra de ordem, ele é Deus para cumprir sua palavra de ordem. Entra. Se ele está mandando para você descer do barco, é ele que está mandando.
Aliás, só podemos sair do barco se for ordem de Jesus. Só podemos entrar no barco quando for ordem de Jesus. Louvado seja Deus, é muito forte nessa tarde. E agora a palavra de Deus vai dizer que Pedro vem vacilante e começa a afundar. Pedro começa a se afundar agora. Por quê? Porque Pedro, ele está vacilante. Pedro está tremendo. Pedro está atônito porque acha que é um fantasma. Mas agora Pedro vai caminhando firme sobre as águas. Pedro agora vai caminhando tranquilo. Mas em certa situação Pedro começa a afundar. Queridos, temos que ter fé para ir até Jesus. Temos que ter fé para caminhar até Jesus. Temos que ter fé para que Jesus opere um milagre. Porque Jesus é um operador de milagre. Jesus é expert em operar milagre, em trazer soluções imediatas para nossas vidas. Deus abençoe Cléo dos Santos e família. Queridos, e agora Jesus vai. Quando Pedro está afundando, Pedro grita: mestre, não se dá conta que estou afundando? E Jesus agora vai, pega na mão daquele discípulo amado, levanta Pedro para cima, coloca novamente dentro do barco, e entra dentro do barco, e Jesus acalma aquela tempestade. Jesus acalma aquela afronta imediata. Eu estou falando para pessoas nessa tarde, que Jesus te deu uma palavra de ordem, mas você não cumpriu essa palavra. Jesus mandou você ficar no barco, você saiu da presença de Deus. Você está desviado nesse mundo de pecado, fora do barco. O barco representa a salvação. Jesus mandou você ficar dentro do barco, uma palavra de ordem, porque na calada da madrugada, quando a dificuldade viesse, louvado seja Deus, Ele saberia o que Ele ia fazer pela minha vida. Querido, a palavra de ordem é para voltar para o barco então. A palavra de ordem é para esperar que Jesus venha com uma segunda palavra de ordem. E a segunda palavra de ordem é que o mar se acalme, que aquela tempestade se estabilize. Mas simplesmente Jesus Cristo permitiu tudo aquilo para experimentar o caráter de seus discípulos, para provar a fidelidade real de seus discípulos, para ver se eles abandonariam o barco ou para ver se eles continuariam no barco. Porque a palavra de ordem é continuar no barco. A palavra de ordem é que ele viria e cessaria aquela dificuldade, aquela terrível afronta. Você que está afastado do caminho do Senhor nessa tarde, volta para o barco. Você que não aceitou Jesus como teu Salvador nesse dia de hoje, volte para o barco. O que você está esperando para voltar para o barco? O que você está esperando para respeitar a palavra de ordem de Jesus? O que estamos esperando, meus queridos ouvintes da palavra de Deus nessa tarde, para respeitarmos o mandado de Jesus, a ordem da palavra do mestre? Porque se Jesus manda, é porque ele garante. Se Jesus Cristo manda, é porque ele pode. Se Jesus Cristo manda, é porque somente ele tem capacidade para resolver os problemas emergentes da humanidade. Como se encontra você nessa tarde? Sem Deus na sua vida? Se encontra sem solução imediata para os teus problemas? Mas a palavra de ordem é o seguinte: entra no barco. Entra no barco. Jesus está subindo para o monte, mas a palavra de ordem é: entra no seu barco nessa tarde. Volta para a presença do teu Deus que você abandonou nessa tarde. É poder e potencialidade do Evangelho. O Evangelho de Chapó São Paulo, que é poder de Deus, é autoridade. É autoridade eclesiástica que vem do céu. Jesus Cristo disse: entra no barco. E se ele disse para entrar, porque ele tem uma palavra de ordem também. Ele vai fazer esse vento se acalmar na sua vida. Ele vai cessar essa tempestade que assola o teu coração. Esse desejo de botar fim na sua vida. Esse desejo, essa coisa, essa pandemia, não a pandemia somente do Covid-19, coronavírus, mas essa bancarrota espiritual que está levando pessoas a uma depressão maldita. Talvez eu estou pregando para pessoas que já pensou em botar um fim na sua vida, em botar cabo da sua vida nessa tarde. Não faça isso em nome de Jesus Cristo. Deus tem uma palavra de ordem para a tua vida. Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Aleluia. A palavra de Deus é que tem autoridade nessa tarde. E eu, como boca de Deus, como profeta do Senhor, dentro das Escrituras nessa live, nessa tarde, eu digo para você: levanta-te, respeite a palavra de ordem de Cristo, entra nessa embarcação, porque dentro dessa embarcação, por fora vai estar te açoitando o mar, vai vir as tempestades dessa vida, mas dentro desse barco, por se tratar que é uma ordem imediata do mestre, sua vida está guardada, seus negócios estarão protegidos, tua família estará protegida, porque é Jesus que está falando, e está dando nesta tarde uma palavra de ordem. Louvado seja Deus. Mas sabe quando é que as coisas não vão dar certo?
é quando quero fazer com as forças da minha mão, é quando eu falto com respeito com a palavra de ordem de Jesus, abandona a sua palavra e os teus princípios éticos e morais, louvado seja Deus, para fazer as coisas conforme a minha vontade do meu coração tão somente. Não funciona, ouvinte da palavra de Deus. Temos que respeitar e acatar a palavra de ordem. Antes de eu terminar essa mensagem, quando eu fiz citação para os senhores, que em São Mateus Jesus ordena, lá no livro de Marcos ele obriga, é porque Jesus tem intimidade com os discípulos, Jesus tem intimidade com eles, Jesus os obriga e os ordena, porque eles estão ali à mercê da vontade daquele que os chamou para a obra. Por isso que Jesus tem essa intimidade. Mas você que Jesus não teve encontro com você ainda, nem você com ele, ele não te obriga, ele não te ordena nada. A única coisa que ele te diz nessa tarde é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Para você que não tem intimidade com Jesus como os discípulos tinham, para os discípulos é uma palavra de ordem, para os discípulos uma palavra de obrigatoriedade, porque Jesus era íntimo dos discípulos, e os discípulos eram íntimos do mestre. Mas para você que não é íntimo, nunca foi de Jesus ainda, a palavra é: aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo nessa tarde, toma a sua cruz e siga-me. Abandona o mundo, abandona a imoralidade, abandona os adultérios dessa vida, as muitas amantezinhas dessa vida, as prostituições profanas, as droguinhas dessa vida. Satanás quer te fazer um Zé Droguinha, meu amigo. Satanás quer te fazer um noia. Satanás quer destruir tua família. O diabo quer desmoralizar seu nome, mas Jesus quer te fazer uma nova criatura nesta tarde. O Espírito Santo, no instrumento da Bíblia Sagrada, quer te levantar deste caos espiritual nessa tarde, dessa vida de clausura, dessa vida destruída, dessa vida sem Deus, sem prazer, sem alegria do Espírito Santo. Receba esta palavra nessa tarde. Que o Espírito do Senhor Jesus Cristo possa te comover com essa pregação, possa falar na sua alma com essa palavra. Deus me levantou para trazer essa palavra de ordem. Entre dentro do barco nessa tarde. O barco da salvação te espera. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos dê vitória em Cristo Jesus. Que tenhamos vitória esmagadora contra o diabo, contra o pecado, contra a carnalidade, contra a imoralidade. Que o Espírito Santo nos abra novas possibilidades, que almas venham ser impactadas com essa pregação, em nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra do coração de Deus, esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus coloca na minha alma nesta tarde. É uma palavra de ordem, é uma palavra expressiva da parte de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É uma palavra suprema, é uma palavra extraordinária da parte do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Eu estarei orando agora para terminar essa live. Quero dizer para os senhores que eu tive que sair mexendo no celular aqui, porque infelizmente estou fazendo sem muitas possibilidades, né? Então não estou tendo um cenário adequado. Essas mensagens vão para o YouTube também. Tá vendo que o cenário é um cenário humilde, tá certo? Então às vezes eu fico mexendo no celular, caçando posição, saindo do barulho da rua, que eu ainda não tenho um microfone adequado para gravar a live, tá certo? Mas trago uma palavra de peso, temos procurado trazer uma palavra cristocêntrica, uma profecia da parte de Deus dentro da palavra, amém? Então não fique olhando muito para a qualidade do lugar, a qualidade do vídeo, se atenha aos fatos do peso da palavra, se atenha à palavra de Deus nessa tarde, que é muito mais importante do que cenário, é muito mais importante do que palavra bonitinha, mas uma pregação com o Espírito Santo tem nos potencializado nessa tarde. Entremos dentro do barco, obedeçamos a palavra de ordem, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Quero dizer ainda que eu estou nas 3 plataformas digitais pregando o Evangelho. Eu estou no Facebook, Gilson Lourenço Oficial, estou no Instagram, Gilson Lourenço Oficial, no canal do YouTube, Gilson Lourenço Oficial. Queridos, estou encontrando dificuldade muito grande para os amigos se inscreverem no meu canal do YouTube. Eu estou pedindo, por misericórdia de Deus, que vocês venham me apoiar para nós continuar com esse trabalho, tornando mais visual, a visualização
da palavra no YouTube, tá bom? Eu sei que muitas pessoas não têm conta no YouTube, por favor, abra conta, entra, se inscreva no canal, é só você entrar no meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial, você vai ver lá no início da página, clica em cima do link, o link tá lá te esperando, também embaixo da minha foto no Facebook, a foto oficial do Face, tá lá o link, clica, gente, vamos se inscrever, vamos divulgar a palavra, isso não é glória pro meu nome não, tá certo? Tem muitas pessoas que pregam o evangelho por esses canais, essas plataformas digitais também, né? Vamos fazer a obra de Deus, tá bom? Vamos estar orando agora, eu aguardo você se inscrevendo lá, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida missionária. Deus te abençoe em nome de Jesus, o teu esposo, o teu ministério, a tua vida. Que essa palavra vocês venham publicar ela bastante, pessoal. Venha pegar, vamos compartilhar essas lives, né? Tá pouco compartilhamento. Vamos compartilhar para as pessoas serem salvas, para que vidas venham ser libertadas pelo poder do evangelho. Deus, quero te agradecer neste momento, Pai, por esse momento sublime, esse momento onde a tua palavra foi pregada, onde a tua palavra foi explícita com amor, Pai, com veracidade. Nos abençoa, que essa palavra sirva para levantar gente do poço, para levantar gente lá da lama, que essa palavra sirva para fortalecer aquele que está fraco, para levantar o caído. Em nome de Jesus, que haja salvação através dessa palavra, pelo poder do Espírito Santo, Deus. Visita o desviado, o afastado, que saiu do barco, Senhor. Visita aquele que está quebrado espiritualmente agora, querendo botar um fim na sua vida, na sua história. Deus, dê vitória a cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E sem dizer, queridos, que Deus abençoe o coração de todos. Todas as 3 da madrugada, a partir das 3. Estou numa live também no Facebook, orando de madrugada. Se você quiser me acompanhar, entra ao vivo. Vamos orar, vamos se unir. Unidos somos mais fortes. Unidos podemos muito mais. Um abraço do Espírito Santo no coração de vocês. Muito obrigado, varão César Oliveira, Sara Batista. Muito obrigado, missionária também. Deus te abençoe. E abençoe também o varão Cláudio e família, abençoe a irmã Luciana e família, todos aqueles que têm participado comigo dessas lives. Em nome de... Amanhã estaremos numa nova live novamente. Graças a Deus, trazendo a palavra do Senhor. Estarei mandando notificação para os amigos. Não percam. Deus abençoe todos, em nome de Jesus.